Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 de Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. No capítulo anterior, Paulo referia-se ao marido e à mulher, e aqui refere-se aos filhos. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai e a mãe é muito mais do que respeitar. É algo que transcende a maioria da compreensão humana. Devemos oferecer a eles tudo de bom e o melhor que pudermos e que tivermos. Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Trabalhar esse sentimento de solidariedade. Ensiná-los sem provocar raiva, sem a ira, tem que admoestar segundo o Senhor, dando orientações seguras, amorosas e educadas. Mas, assim como Deus tem os mecanismos de punir os rebeldes, os pais também têm certos mecanismos que eles precisam usar para aqueles que querem fugir das regras que devem ser observadas, que devem ser seguidas. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo. E os servos deveriam obedecer o seu Senhor, como hoje os empregados devem obedecer os patrões? Naturalmente. Sem constrangimento. Jesus, por acaso, constrange alguém a respeitá-lo? Então nós devemos respeitar uns aos outros, conforme respeitamos a Cristo. Nós estamos falando de quem já se converteu ao cristianismo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que já fizer, seja servo, seja livre. E aí vem essa contraparte. Nós devemos servir com boa vontade, servir com amor, servir trabalhando ao Senhor. Porque todos nós temos que desenvolver esses sentimentos, temos que procurar trabalhar para esse aperfeiçoamento, para essa melhoria. E sabendo cada um, receberá do Senhor aquilo que fizer jus. De acordo com o bem que fizermos, vamos receber do Senhor, não importa se somos patrões, se somos servos, seja lá quem for. Estaremos sempre recebendo de Deus, segundo aquilo que fazemos, segundo aquilo que procuramos edificar. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, assim como os servos devem trabalhar bem, e aqueles que prestam serviço também devem trabalhar bem, também os senhores devem tratá-los com cordialidade, lembrando que acima de tudo tem um Deus. Por isso que tem que ser recíproco. O trabalhador tem que estar consciente e o patrão tem que estar consciente. E Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós teremos que arcar com as nossas consequências, com as consequências de nossos atos, e agiremos segundo os preceitos do Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Devemos agir com prudência, com responsabilidade, conforme nos manda a lei, conforme os mandamentos do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí é a parte mais delicada. Se o servo ou o empregado, ou qualquer uma pessoa, seu auxiliar, está com determinadas atitudes astutas, lembre-se que um espírito mau pode estar influenciando a ele. E muitas das vezes uma oração vai ajudar muito mais nessas horas. Porque a oração, feita realmente de coração, tem poderes imensuráveis. E logicamente a palavra cordial, amorosa, vai ajudar as pessoas a se melhorarem, a se aperfeiçoarem. Com isso, todos vão aprendendo a conviver melhor,
vão aprendendo a vivenciar melhor o Evangelho e os caminhos que conduzem ao Pai. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses esclarecimentos de Paulo, neste momento, servem para qualquer época da humanidade, porque sempre teremos aqueles espíritos mais atrasados, tentando impedir o progresso ou tentando se vingar de quem está caminhando para frente. Não pensa que a Terra vai fazer assim e vai virar um paraíso. Tudo vai vir para um processo de melhoria, para um processo de crescimento, para um processo de restabelecimento da lei, para restabelecimento dos padrões que devemos seguir, que devemos colocar em prática, que devemos colocar em nossos corações. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa armadura de Deus são as orações, a meditação, a reflexão sobre os ensinamentos sagrados que o Cristo traz para nós. À medida que vamos aprendendo a colocar em prática esses ensinamentos, à medida que vamos procurando colocar em prática esses ideais, nós vamos nos fazendo melhores, nós vamos nos aperfeiçoando para caminharmos sempre na direção do Pai, na direção do Altíssimo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha a recomendação. À medida que a gente coloca a verdade sobre nossos ombros e nos protegemos com a justiça, ou seja, se a gente sempre fala a verdade, se a gente sempre trabalha para a verdade, sempre procura agir de forma justa, tudo virá a somar para nós, tudo virá engrandecer para nós esse crescimento, esse engrandecimento do amor e da justiça. E aí, esse escudo da fé pode apagar todos os dardos inflamados do maligno que verte sobre nós. Por isso Paulo tinha tanta coragem, por isso ele agia e todos os respeitavam, porque ele levava esses ensinamentos, conforme ele falava, e também ele praticava. Conforme ele procurava esclarecer, assim também ele fazia. E com isso, essa preparação que ele teve para consigo mesmo, esses ensinamentos que ele procurou colocar no seu caminho, nos seus ideais, ele foi passando para aquelas pessoas e, graças a Deus, essas cartas permaneceram pelos séculos e hoje nós podemos lê-las e estudá-las para nos esforçar, para nos aprimorarmos, tal qual ele nos convida a esse aprimoramento. Agir segundo a vontade de Deus, agir segundo os princípios que Deus espera que cada um de nós venhamos a praticar, venhamos a fazer. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. À medida que a gente coloca a palavra de Deus em nossas vidas, que a palavra de Deus em nossas ações, nós estamos seguindo os princípios divinos, estamos seguindo princípios renovadores, que nos alimenta a alma, que nos fortalece para a caminhada, para o nosso processo evolutivo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E aí, sabe o que é embaixador em cadeias? É da prisão mesmo. Ele era preso e levava o Evangelho para os presos. Então, quando ele estava preso, ele falava livremente, porque todos estavam presos. Portanto, muitas das vezes, as portas da cadeia se abriam, a parede da cadeia se abria, e eles passavam. E depois tudo ficava fechado, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, a porta ficava aberta. Mas, quantas situações aconteceram para que Paulo saísse? Teve uma passagem, se não me engano, no interior da Turquia, que eles começaram a cantar hinos e a parede quebrou. O chão tremeu, a parede quebrou e eles foram embora.
Portanto, ele pede que fiquemos o tempo todo em oração, fiquemos o tempo todo vigilantes, o tempo todo perseverando na súplica por todos os santos e também por Paulo. Ou seja, vamos fazer nossas orações pelos santos, vamos orar pelos santos, mas também por Paulo. Vamos orar uns pelos outros, principalmente pelos nossos dirigentes, pelos dirigentes dos templos religiosos, para que eles tenham sabedoria para orientar todos nós. E saber falar como convém falar. Saber falar como convém falar é algo magnífico. E, portanto, aqui em Carta aos Efésios, Paulo está em êxtase, passando as mensagens com muita sabedoria, com muito amor. E lembrando que o mentor de Paulo era Estevão e Abigail. Aliás, os mentores, né? Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Bom, ali ele manda a carta por Tíquico e ele pede que todos ali o ouçam e passam a seguir aqueles ensinamentos que ele está encaminhando a eles. Porque todos ali é uma forma de as pessoas saberem como Paulo estava e confortar os corações deles. Sempre trabalhando, sempre fazendo bem, e nesse momento ele deveria estar na cadeia quando ele escreve essa carta. Porque escrevo como embaixador da cadeia, como está aqui, como embaixador em cadeias. Olha que maravilha. Ele se sentia, quando estava preso, o embaixador do Cristo dentro daquela prisão. Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, eles já dão um passo à frente, já nos mostram algo mais sublime, já nos mostra alguma coisa que nós devemos procurar entender. Saber cultivar em nós essa paz do Cristo, esse amor uns pelos outros, esse sentimento elevado que nós devemos procurar sempre construir e cativar em nossos corações. Devemos ser cativos do Senhor, devemos ser aqueles que amam e edificam e fortalecem seus corações, segundo as palavras do Cristo, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, que Jesus, o nosso Divino Mestre, sob as bênçãos de Deus, possa nos dar a luz e o caminho certo para prosseguirmos, corrigindo-nos, amparando-nos e iluminando-nos, para que assim, pela intuição sublime do Evangelho do Cristo, possamos tomar ações e atitudes que nos conduzem ao Pai, que nos dê segurança e firmeza ao longo da nossa caminhada. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sobre todos nós. Deixe seu joinha, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a levar as bênçãos do Senhor a outros lares, a outros corações, a outros necessitados.